Capítulo 7. Dependência. Os chamados teólogos seculares da década de 60 defendiam audaciosamente que a humanidade havia atingido a maioridade e que nessas circunstâncias poderiam dispensar Deus. Todavia, essa chocante declaração durou pouco, pois a verdade é que somos pecadores, somos dependentes de Deus, de sua graça e de sua misericórdia. Tentar viver sem Ele é justamente o que significa pecado. Além disso, também precisamos uns dos outros. Compartilharei uma de minhas recentes experiências que demonstram minha fragilidade e dependência. Era uma manhã de domingo, 20 de agosto de 2006, e eu deveria pregar na igreja All Souls em Langham Place, Londres. Estava separando a roupa suja quando tropecei no pé de uma cadeira giratória e caí entre minha cama e a estante de livros. Como não podia me mover, muito menos levantar-me sozinho, percebi naquele momento que havia quebrado ou deslocado o quadril. Entretanto, consegui apertar o botão de emergência e alguns amigos vieram imediatamente em meu socorro. Hugh Palmer, reitor da igreja All Souls, encontrou meus esboços e de algum modo conseguiu pregar meu sermão. Somente mais tarde notei como ele era apropriado, pois havia preparado uma exposição do Pai Nosso, formada por 6 petições, 3 expressando nossa paixão pela glória de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade, seguida por 3 que expressam nossa dependência de sua graça, pelo pão de cada dia, perdão dos nossos pecados e livramento do mal. Há muito tempo comecei a notar que a segunda metade da oração do Senhor é um resumo do nosso discipulado, nossa consciência da glória de Deus e nossa dependência de sua misericórdia. Dependência é uma atitude fundamental que temos de ter sempre que oramos o Pai Nosso. Ao mesmo tempo em que o sermão sobre dependência estava sendo pregado, ele estava, no mínimo, sendo parcialmente ilustrado. Em pouco tempo, fui imobilizado e transferido do chão para a maca, da maca para a ambulância e da ambulância para a cama do hospital, da cama do hospital para a sala de cirurgia. Acordei e fiquei agradecido por estar com uma prótese no quadril no tempo apropriado. Estava recuperado. Assim, no decorrer do capítulo, por favor, não se esqueça de minha experiência matutina, esbarrando-me no chão, completamente dependente de outros, pois este é o lugar onde, de vez em quando, o discípulo radical precisa estar. Deus pode usar a dependência gerada por essas circunstâncias para causar em nós um profundo amadurecimento. Há outro aspecto da dependência que vivenciei, mas que era novo para mim. Fui tentado a evitar falar dele, mas meus amigos de confiança insistiram para que eu não me calasse. É a instabilidade emocional que algumas vezes a enfermidade física traz à tona e que se manifesta pelo choro. Não sou uma pessoa que chora com naturalidade e, em geral, considero-me forte. Fui educado na Rugby School, uma daquelas famosas escolas públicas em que se aprende a filosofia de casca grossa. Isso é, não se deve demonstrar qualquer emoção. Porém, li os evangelhos e descobri neles o registro de que Jesus, nosso Senhor, chorou em público 2 vezes. Uma por causa da falta de arrependimento da cidade de Jerusalém, em Lucas 19:41, e a outra por causa do sepultamento de Lázaro, João 11:35. Desse modo, se Jesus chorou, seus discípulos presumidamente poderiam fazê-lo. Mas por que eu deveria derramar lágrimas? Não estava diante da falta de arrependimento nem da morte. Estaria eu afundado na autocomiseração sobre a perspectiva de uma lenta recuperação? Estaria lamentando minha queda e fratura? Estaria vislumbrando ali o fim do meu ministério? Não. Na verdade, eu não tive tempo de colocar meus pensamentos em ordem. Tive uma experiência semelhante de lamento com o meu amigo John Waite,
que é professor de ética e perinatologia no Hospital Escola da Universidade de Londres e que se tornou famoso por defender a inviolabilidade da vida humana em debates públicos sobre aborto e eutanásia. Quando ele me visitou no hospital, compartilhamos nossas experiências de fragilidade e dependência e ambos chegamos às lágrimas. Eis a forma como ele descreveu essa situação. Nos primeiros dias depois da cirurgia, John Stott foi acometido por episódios de desorientação e por distintas e alarmantes alucinações visuais. Além disso, havia a inevitável humilhação de receber os cuidados da enfermagem e a preocupação com o futuro. Enquanto estávamos no hospital conversando e compartilhando, lembrei-me da minha própria experiência de doença e caos. Alguns anos antes, lembro que estávamos em lágrimas, dominados por um poderoso sentimento comum de vulnerabilidade e debilidade humana. Foi uma experiência dolorosa, mas libertadora. A seguir, a segunda e semelhante experiência, dessa vez com a contribuição de Sheila Moore, minha fisioterapeuta e amiga. Foi logo após o retorno para casa. Depois de sua convalescência, John havia acabado de voltar para descansar em uma cadeira quando, de repente, estremeceu e suspirou profundamente. Fui ver se ele se sentia mal e percebi que estava em lágrimas. Ele se sentia mal e percebi que as lágrimas fluíam livremente. Ele estava vivenciando uma arrebatadora libertação de toda a carga emocional e dos desafios dos eventos recentes que ele havia pacificamente suportado sendo um paciente. Não há palavras a serem ditas durante uma experiência tão profunda. Somente uma empatia e um conforto, mãos firmes e um ombro. Pouco a pouco, enquanto a emoção cedia, assegurei a ele que não se tratava de uma experiência incomum em tais circunstâncias e que as lágrimas são um alívio e uma forma de cura muito valiosa. Essa experiência completamente inusitada aconteceu repentinamente. Foi uma surpresa que causou certo choque e dor emocional. Racionalizar tais experiências talvez seja difícil, especialmente para homens que tendem a vê-las como uma humilhação. Porém, se encaradas com honestidade, pode ser um alívio maravilhoso. É muito valioso encarar esses momentos como uma preparação dada por Deus para as mudanças que se seguiriam à frente e como um presente especial da parte dele. Deixe-me contar outra ilustração. Quem me levou a Cristo durante os últimos anos na Hubig Escola foi o reverendo A.J. Ray Nash, conhecido por todos os seus amigos como Blash. Ele era um homem de notável comprometimento cristão e tinha uma clara visão de como ganhar para Cristo os garotos das melhores escolas públicas. Por meio de acampamentos ou festas domiciliares, ele era notavelmente bem-sucedido. Apesar do sucesso nesse ministério, ele não mostrava sinais de arrogância. Pelo contrário, todos que o encontravam comentavam sobre a sua humildade e muitos de nós, que éramos seus amigos, estávamos curiosos para descobrir seu segredo. Embora muito reservado para falar a respeito, ele o revelou a mim. Um dia, Blash e eu estávamos viajando de trem quando ele me contou sobre sua juventude. Aos 20 e poucos anos, ele foi acometido por uma séria doença. No auge da enfermidade, pensou que estava em seu leito de morte. Ficou tão fraco que mal podia se mexer. Ele nem sequer podia alimentar-se com as próprias mãos e tinha de ser alimentado por uma colher. Foi uma experiência de total dependência e humilhação. De fato, segundo ele, a humilhação era o caminho para a humildade. Depois de adentrar as profundezas da impotência absoluta, seria impossível chegar ao cume da autoconfiança.
Alguns anos depois, essa verdade foi confirmada por Michael Rabid, arcebispo de Canterbury. Discursando para um grupo de pessoas na véspera da ordenação delas, ele escolheu a humildade como tema para a ocasião e seu discurso incluía os seguintes conselhos: agradeça a Deus sempre. Agradeça a Deus com atenção e admiração por seus privilégios sem fim. Gratidão é um solo no qual o orgulho não cresce facilmente. 2. Interesse-se por confessar seus pecados. Certifique-se de julgar a si mesmo na presença de Deus. Isso é o seu autoexame. Coloque-se sobre o julgamento divino. Isso é a sua confissão. 3. Esteja pronto para aceitar humilhação. Elas podem doer terrivelmente, mas o ajudam a ser humilde. Pode ser que seja humilhação insignificante. Aceite-as. Pode ser que sejam humilhações maiores. Tudo isso pode ser uma oportunidade para estar um pouco mais próximo do nosso crucificado e humilde Senhor. 4. Não se preocupe com status. Só existe um status com o qual nosso Senhor nos ordena a estar preocupados: o status de proximidade dele mesmo. 5. Use seu senso de humor. Rir das coisas, rir dos absurdos da vida, rir de si mesmo e dos próprios absurdos. Nós somos todos criaturas infinitamente pequenas e insignificantes dentro do universo de Deus. Você tem de ser sério, mas nunca ser cerimonioso. Porque se você for cerimonioso sobre qualquer coisa, existe o risco de se tornar cerimonioso com você mesmo. A recusa em ser dependente dos outros não é um sinal de maturidade, mas de imaturidade. Um bom exemplo é o filme Conduzindo Miss Daisy, baseado na peça teatral de Alfred Uhry, vencedor do prêmio Pulitzer. Apesar de ser propenso a enfatizar a tensão radical, o enredo central é o relacionamento psicológico e progressivo entre dois personagens principais, Miss Daisy, a inflexível viúva de 72 anos, e Hawk, seu motorista afro-americano. O filme começa quando Miss Daisy bate o carro por pisar no acelerador e não no freio. Seu filho Bolway diz a ela que nenhuma companhia de seguro a aceitará e por isso ela deve contratar um chofer. Ela se recusa, mas ele insiste até encontrar Hawk, que tinha sido motorista de um juiz local até a morte deste. No início, ela não se relacionou com Hawk. Certa ocasião, ela deixou escapar: eu não preciso de você. Eu não quero você aqui. Eu não gosto de você. Porém, gradativamente, conforme Miss Daisy e Hawk passavam tempos juntos, nasce uma crescente apreciação mútua, até que, anos mais tarde, ela diz a ele: você é meu melhor amigo, de verdade, e pega sua mão. O filme termina em um dia de ação de graças na casa de repouso onde Miss Daisy passou a viver. Bolway e Hawk a visitam, mas ela insiste em monopolizar Hawk. Ele observa que ela não comeu sua torta de abóbora e, enquanto ela tenta pegar o garfo, ele gentilmente pega o prato e o garfo dela. Deixa eu ajudar você, ele diz. Hawk corta a torta em pequenos pedaços e dá a ela. Miss Daisy se delicia. O sabor é bom. Ele dá a ela outro pedaço e outro pedaço. O filme mostra a transformação nos relacionamentos deles desde o início, quando ela se recusa a ser dependente dele para qualquer coisa, até o fim, quando ela é dependente de outros para quase tudo. O envelhecimento é o processo que mudou o relacionamento entre Miss Daisy e Hawk. No final do filme, Hawk tinha 85 anos de idade e Miss Daisy 97. Ainda hoje, nossos relacionamentos estão sujeitos à mudança. O falecimento de Paul Tournier, 1898 a 1986, conhecido médico e psicoterapeuta suíço, tornou-se famoso com o seu livro The Meaning of Person
e aplicou suas ideias em outros livros. É preciso saber envelhecer. Essa etapa cultural é a que nos permite ser mais pessoais e nos torna pessoas capazes de enfrentar a velhice com todos os recursos individuais. Nossa sociedade pôs as coisas acima das pessoas. Nossa civilização é uma civilização de coisas e não de pessoas. Os aposentados são objetos de desprezo porque estão nus, validados apenas por si mesmo e não pelo que produzem. Na velhice, o indivíduo possui o tempo e o conhecimento necessário para exercer um verdadeiro ministério de relação pessoal. Porém, não devemos imaginar que a dependência é a única atitude apropriada a ser adotada por um discípulo radical. Existem momentos em que somos chamados ao oposto, isso é, a sermos independentes. De fato, Mary Chaves Jones, que na época de 60 foi em grande parte responsável pela fundação de Carey and Coulson, um serviço de aconselhamento cristão em Londres, escreveu que o conflito entre dependência e independência é uma das curvas mais abruptas de aprendizagem no caminho da vida. O próprio Jesus ensinou que a dependência cresce à medida que crescemos. Depois de sua ressurreição, ele diz a Pedro: quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João 21:18. João nos diz que as palavras de Jesus se referiam especificamente a Pedro e sua morte. Porém, elas agregam um importante princípio relacionado ao envelhecimento. Embora a independência seja apropriada em algumas circunstâncias, insisto na dependência como a postura mais característica de um discípulo radical. Cito novamente John Waite e sua eloquente declaração sobre a propriedade da dependência. O plano de Deus para as nossas vidas é que sejamos dependentes. Viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outra pessoa. Passamos por uma fase na vida em que outras pessoas dependem de nós. E a maior parte de nós deixará este mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros. E isso não é nenhum mal ou realidade destrutiva. É parte do plano, da natureza física que nos foi dada por Deus. Às vezes ouço pessoas idosas, incluindo cristãos, que deveriam ter mais entendimento, dizerem: não quero ser um peso para ninguém. Estou feliz em continuar vivendo enquanto puder cuidar de mim. Mas, se eu vier a me tornar um peso, prefiro morrer. Isso está errado. Todos nós estamos destinados a ser um peso para os outros. Você está destinado a ser um peso para mim e eu estou destinada a ser um peso para você. É a vida familiar, incluindo vida da família, da igreja local. Isso deveria ser de responsabilidade mútua. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. O próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Ele nasceu como um bebê totalmente dependente do cuidado de sua mãe. Precisou ser alimentado, trocado e apoiado para não cair. Mesmo assim, ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se totalmente dependente, com os membros perfurados e esticados e incapaz de se mover. Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não destitui e não pode destituir uma pessoa de sua dignidade e de seu valor supremo. E se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente é apropriada para nós.